Entrevista, cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Terça-feira, TV Guará. Avesso. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Ivan Figueiredo, professor da UFMA de Selma, clínico geral, dermatologista. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Doutor, a classe está no epicentro de uma convulsão de informações. Importa médico, não importa médico, traz médico. Bom, a gente sabe que a saúde no Brasil, ela sempre esteve em xeque. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Primeiro, a gente precisa ter uma perspectiva histórica de que, apesar do SUS ser uma política de Estado e não de governo, e é preciso que fique bem claro qual é a diferença. Uma política de Estado é uma política que perpassa qualquer governo que assumir o poder. E uma política de governo é caracterizada por ações mais pontuais, mais localizadas. Administração. Exatamente. Apesar do SUS ser política de Estado, nenhum governo neste país, desde a época do presidente Sarney, passando por Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula e Dilma, nenhum governo do Brasil, e já vão ser 25 anos de SUS, jamais assumiu a responsabilidade de implementação do SUS como política de Estado. O que tem se sucedido são tentativas de ações de governos específicos que eu classificaria, na maior parte das vezes, como remendos e tentativas mal sucedidas para tentar remediar problemas emergenciais do SUS. Doutor, o SUS como um programa, como um projeto, como uma solução, ele é eficiente? Em tese, pelo menos? O SUS é um programa excelente, é avançado politicamente, ele é produto de conquistas da sociedade brasileira a partir de reformas sanitárias, de uma trajetória muito grande de lutas, que culminou também no movimento da Constituição de 88, e o SUS em si é uma coisa que nós temos que defender, porque ele tem uma qualidade tremendamente elevada, boa, é uma política excelente, democrática. Nós não devemos confundir o SUS com a implementação do SUS abaixo da crítica, que é o que tem acontecido cronicamente nesses 25 anos. Uma razão para que o SUS não seja o que foi pensado? Principalmente, eu diria, duas coisas. A questão do subfinanciamento e a questão de gestão ineficiente. Tá? Esses dois aspectos têm vários subprodutos que podem ser úteis para explicar o descalabro que existe hoje na saúde do país e que fez com que ela tomasse essa relevância toda no processo de reivindicação das massas populares. Doutor, é evidente, é sabido, é incontestável a deficiência do atendimento público da saúde em nível municipal, estadual. Isso tudo é consequência dessa ineficiência do SUS? Não diria ineficiência do SUS, ineficiência do processo de implementação do SUS pelas autoridades responsáveis por isso. Então, a coisa é vontade política. Principalmente. Por exemplo, hoje a categoria médica está sendo satanizada para a população como a única responsável pela situação de descalabro da saúde. Nós somos corresponsáveis por isso, junto com os outros profissionais de saúde, mas nós não temos o poder de decisão nas mãos. Quem são os maiores responsáveis? São os gestores, que têm mostrado uma crônica ineficiência no exercício do seu papel de gestor e de regulação, inclusive até de fiscalização. Veja que, por exemplo, o próprio setor privado hoje, como planos de saúde, tem N situações que caracterizam um desempenho abaixo da crítica também. Porque essa crise que está acontecendo aí, ela foi ampliada, revitalizada com esses movimentos de rua que colocou o governo na parede em relação a várias coisas e principalmente saúde e educação. Mas aí jogaram a culpa nos médicos. Os médicos. E os médicos estão no sanduíche, do lado o povo cobrando, do outro o governo dizendo que... Olha, esse raciocínio, inclusive, é um raciocínio preconceituoso e que vai na contramão da noção que é muito cara ao SUS de equipe de saúde.
Não se faz medicina sem médicos, mas também não se faz medicina só com médicos. As outras categorias de trabalhadores da saúde, os enfermeiros, os bioquímicos, os odontólogos, os técnicos de enfermagem, o agente comunitário de saúde, os fisioterapeutas, todos os profissionais da saúde, têm um papel relevante a cumprir num objetivo maior, que é o bem-estar do nosso paciente, do doente, daquele que precisa de ajuda. E quando o governo coloca a questão, a ênfase exclusivamente nos médicos, ele cristaliza uma ideia retrógrada e atrasada do médico como um semideus que seria capaz de resolver todos os problemas e, inclusive, é preconceituoso porque desconhece a participação de outras categorias de profissionais da saúde que têm uma contribuição importantíssima no processo terapêutico. Doutor, me diga uma coisa, o senhor acha que esse nível ruim de atendimento público é culpa da gestão? Não é só da gestão. A gente tem que entender que em todas as profissões existem pessoas que têm ética profissional e pessoas que não têm. Não estamos aqui para defender os maus profissionais que são negligentes no atendimento ou que batem o ponto e não vão trabalhar. Isso é uma atitude indefensável, nem conselho, nem sindicato, nenhuma entidade médica existe para isso. Não é prioridade dos médicos, né? Isso, toda profissão tem isso. Não é, infelizmente não é um privilégio nosso. Não. Infelizmente. Agora, doutor, me diga uma coisa, o que seria necessário para que o SUS acontecesse como foi pensado? Olha, principalmente a gente tem que entender que a atenção básica em saúde, que é o que está sendo tão chamada atenção nesse momento como se fosse uma prioridade dos gestores, nunca foi. O subfinanciamento do setor é uma realidade e menos de 10% do financiamento do setor saúde no Brasil é dirigido à atenção básica, que nos próprios estudos científicos que levaram e subsidiaram a formação do SUS mostram que a atenção básica bem qualificada ela é capaz de resolver 85% dos problemas de saúde da população. Portanto, essa é uma equação simples. Se a atenção básica for realmente valorizada, se der estrutura e condições para os médicos e demais componentes da equipe de saúde trabalharem, você vai conseguir, num processo de tempo não tão lento como muitos podem pensar, que se desafogue a média complexidade e a alta complexidade. O que é isso? Os hospitais ficariam menos lotados e se poderia fazer evitar, por exemplo, essa peregrinação de ambulâncias do interior do estado para cá, para os socorrões 1 e 2, por exemplo. Então, se a atenção básica funcionar direito, os outros níveis do sistema serão desobstruídos e poderão funcionar melhor. O senhor está falando de atenção básica. Consta que a medicina cubana é basicamente, ou melhor, dá prioridade a isso. E nós estamos agora vendo o Brasil importar uma quantidade enorme de médicos cubanos. Satisfaz isso? Eu gostaria de falar de uma perspectiva um pouco mais ampla, que é essa do programa Mais Médicos. Sim, o programa Mais Médicos inclui os 4 mil médicos cubanos que já começaram a chegar ao país. Bom, eu falei no começo da entrevista que, como nenhum governo assumiu o SUS como política de Estado, se sucedem remendos e tentativas de resolver situações emergenciais. É um remendo isso? O Mais Médicos não tem a menor dúvida de que é um remendo que tem muito pouca chance de ser bem sucedido. Por quê? Principalmente porque o médico sozinho, ele não vai fazer milagre, ele não tem fórmula mágica de chegar nos rincões desse país onde não tem a menor condição de trabalho. Ele irá só ou leva uma equipe? Ele deverá se incorporar a equipes já existentes, equipes que também têm deficiência, muitas vezes, de outros profissionais. O protagonismo do médico nessas equipes é que está sendo muito chamado a atenção pelo governo federal, mas também há outros profissionais, o odontólogo, o enfermeiro, o farmacêutico, nem sempre estão presentes na equipe. Mas a equipe básica de saúde da família teria que ter pelo menos o médico, o enfermeiro, o odontólogo, o técnico de saúde bucal, o agente comunitário de saúde. Então, tem muitas equipes incompletas, não só por falta de médicos. Eu até admitiria que, principalmente, por falta de médicos estarem à frente. Agora, este processo de que o médico não está nesses locais também se deve ao fato de que há uma total falta de estrutura de condições de trabalho na maior parte desses locais. Existem municípios cujo maior investimento é comprar uma ambulância para transferir os pacientes para fora de lá. Então, é preciso que haja um assumir de responsabilidade, tanto nos níveis estadual, municipal, como no nível federal, para que a atenção básica realmente seja privilegiada. O médico sozinho não vai fazer milagre.
certo? Eu vejo que nenhum médico chegando num local em que não tenha condições, é como dizer para você, prepare um banquete, mas eu não te dou a comida, não te dou carne, não te dou ovo, não te dou nada. E você vai ter que se virar para fazer aquilo ali. Então, é impossível fazer isso. Está sendo montada uma rede hospitalar no interior do estado. Essa aqui no nosso estado. O senhor acha que essa rede hospitalar superiria alguma? Porque construir um hospital é muito mais barato do que manter esse hospital. O senhor acha que isso resolve? Isso tem um efeito midiático, de que o gestor foi lá, inaugurou, mostrou, mas a continuidade, a participação, intervir nos processos de saúde e doença no dia a dia da população, não é absolutamente garantido pela existência de unidades de saúde. Elas têm que ter insumos, elas têm que ter instrumental, elas têm que ter material de consumo, para que se possa ter a população de uma maneira digna. É indigna a saúde do Brasil? Ela é indigna, ela não é respeitosa com o ser humano. Doutor, outro dia eu fui obrigado a entrar, eu tenho horror ao hospital. Eu acho que é por isso que eu não fiz medicina. Tenho horror ao hospital, aquilo me dá um pânico. Eu fui obrigado a entrar no socorrão e o clima que eu presenciei lá é uma coisa trágica. Cenas dantescas, uma coisa terrível. Qual seria uma possível solução para isso, doutor? É uma superpopulação de doentes? Eu não sei o que seria necessário. Se a atenção básica funcionasse melhor, uma boa parte dessas dezenas de macas que estão nos corredores não estaria ocupada. Agora, quando cronicamente se tem o subfinanciamento do setor e a maior parte dos recursos vai para a maior complexidade e é negligenciada historicamente a atenção básica nesse país, é uma coisa, no mínimo, incoerente se dizer agora que colocando só o profissional se vai resolver esse problema. Então, o caminho para que o SUS se viabilize como política de Estado passa necessariamente pelo fortalecimento responsável da atenção básica. Isso inclui pessoal? Sim, mas inclui também equipamentos e materiais de consumo, quando falta, muitas vezes, medicamentos básicos, gases, esparadrapo, coisas muito elementares e indispensáveis para o bom funcionamento de uma unidade de saúde. Seria mais ou menos como investir maciçamente na universidade e esquecer o ensino primeiro e segundo grau? O senhor responde no próximo bloco. A analogia... Doutor Ivan, é mais ou menos como investir maciçamente na universidade e esquecer o primeiro e segundo grau? Eu posso até entender a lógica da analogia. Só que a universidade é um pouco diferente porque ela forma os profissionais que vão atender no primeiro e segundo grau. Ela não deve também ser negligenciada. Não, eu falo primeiro e segundo grau do ensino. Sim, do ensino. Sim. Mas a analogia pode ser adequada no sentido de que se eu não tiver esta base da atenção, que o próprio nome diz, não é por acaso, atenção básica, atenção primária em saúde, os demais níveis vão ser contaminados pela ineficiência desse sistema e vão assimilar situações que não deveriam estar administrando. Se você pegar, por exemplo, muitos doentes que estão no socorrão poderiam não estar sendo tratados ali, se as unidades básicas de saúde estivessem funcionando corretamente. Então você desobstruiria bastante o sistema. Eu creio que o quadro é dramático e está mais do que demonstrada pela prática e pela evidência dos acontecimentos a necessidade de se realmente privilegiar mais a atenção básica nesse país de maneira responsável. Doutor, vamos voltar para o programa Mais Médicos. Tem alguma suspeita desse programa ser absolutamente eleitoreiro? Eu acho que a suspeita é mais do que fundamentada. Há evidência clara disso. Se, por exemplo, agora que os colegas estrangeiros sem revalidação de diploma vão trabalhar na atenção básica, se, por exemplo, forem inundados supostamente de recursos materiais, equipamentos e material de consumo para poderem trabalhar, por que isso nunca foi feito com os médicos brasileiros que já estavam nesses locais? Mas não tem uma deficiência de número de médicos? A deficiência numérica de médicos é uma coisa bastante relativa. Até a década de 80, até meados da década de 80, havia
menos da metade do número de faculdades que já existe hoje. Então, o número de médicos formados tem aumentado progressivamente de maneira muito maior do que o crescimento da população. O problema, mais uma vez, eu vou dizer, é um problema de gestão governamental. Então, e de má distribuição de profissionais. Mas o profissional, quando se forma, ele não cai para o interior. E quando o médico vai para o interior, acaba virando prefeito. E aí? Infelizmente, o histórico dos médicos prefeitos é ruim com relação à saúde. Infelizmente, temos uma série de colegas profissionais que se tornaram prefeitos e que não foram sensíveis à questão da saúde. Eu diria que esses profissionais são muito mais políticos profissionais do que médicos e é lamentável que uma profissão que é ligada ao auxílio ao ser humano, a pessoa tome esse descaminho. Agora, a questão de fixação do médico em locais de mais difícil acesso é uma questão que, mais uma vez, toca na questão do SUS nunca ter sido assumida como política de Estado. Política de Estado pressupõe uma carreira de Estado não só para o médico, mas para todos os profissionais da área da saúde, porque só isso conferiria estabilidade a esse quadro de pessoal que estaria funcionando nesses locais. O que acontece hoje é que, como são só políticas de governo, os profissionais, não é só o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, o odontólogo, todos os profissionais da área da saúde, eles fazem peregrinações. Eles estão no município, se aquele prefeito se reelege, eles continuam ali. Se não se reelege, eles vão embora dali porque a nova administração que vai entrar vai querer colocar outras pessoas no lugar. Não se consegue fazer saúde, nem profissão nenhuma, com instabilidade do vínculo. E esse é um outro aspecto que o Mais Médicos é muito claro, a precarização da relação de trabalho desses profissionais. Doutor, me diga uma coisa, o senhor seria, então, estaria sugerindo a ideia de criar para a categoria médica, mesmo comportamento que há na jurídica, por exemplo? Exatamente. Primeira entrância, segunda entrância. Exatamente isso. Com a opção de que a pessoa poderia ter a opção de permanecer onde ela está. Nós não podemos subestimar o potencial de muitos médicos que são formados, por exemplo, aqui em São Luís, pela UFMA, ou lá em Caxias pela UEMA, aqui em São Luís também pelo SEUMA, e que têm origem no interior do Estado. Essas pessoas poderiam ser, esse potencial de ligação até afetiva delas com o torrão natal, poderia ser utilizado de maneira mais inteligente para fixá-los nesses locais. Não se faz política de Estado sem carreira de Estado. É impossível fazer isso. E, mais uma vez, a gente tem um prognóstico ruim com relação ao Mais Médicos, porque não é uma política de Estado, é um remendo, mais uma vez, que está sendo colocado. E pior, ele é eleitoreiro, ele está querendo enganar a população com uma suposta sensibilização do governo e do Ministro da Saúde e do Ministério da Saúde com relação à questão saúde, quando é justamente o contrário. Se está querendo colocar pessoas em locais para que assumam uma deficiência evidente de profissionais, mas sem a menor estrutura para tal. Mas e a revalidação, acontecerá ou não? A revalidação é um ponto de honra para nós. A revalidação, eu vou chamá-la de um princípio. Um princípio é inegociável. Nós não aceitamos a presença de nenhum profissional estrangeiro aqui sem passar pelo processo de revalidação. Em qualquer lugar do mundo que você for, por exemplo, eu soube ontem que um historiador, para fazer essa sua função em outro local, em outro país, ele tem que passar por um processo de revalidação. Com todo o meu respeito aos historiadores, o trabalho deles é importantíssimo, respeito demais, mas ele não envolve risco com a vida de ninguém. Ele envolve riscos conceituais e até introdução de preconceitos inadequados na sociedade se a pessoa for equivocada. Mas como que se vai aceitar isso para um historiador, mas se vai relevar e dispensar para um médico? Outra coisa, essa história de dizer que esses profissionais não vão fazer revalidação, porque vão ter a sua atuação restrita a determinados locais, como inclusive tem sido dito por pessoas do próprio governo federal, como uma forma de mantê-los presos naquele local para que eles não saiam daquele local, é um vínculo profissional tão iníquo ao qual eu, por exemplo, jamais me submeteria. Eu respeito os colegas que o fazem, não entendo que podem ter circunstâncias que vão impelir a pessoa a fazer isso, mas ou você é médico ou você não é. E esse meio médico, esse médico que só tem, digamos assim, uma jurisdição muito restrita, é, no mínimo, desrespeitoso com esse profissional, tratá-lo dessa maneira e sem nenhum tipo de direito trabalhista garantido, um regime completamente instável e precarizado de relação de trabalho. O senhor disse que esse é um princípio e princípio não é negociável. Exatamente, o revalida não é negociável. E vocês não aceitam. Como fazer um movimento de parede para impedir isso? Bom, nós estamos, os Conselhos Regionais de Medicina e o Conselho Federal,
estão fazendo ações articuladas no sentido de que, como apanágio desses conselhos conceder o registro profissional, o que resta aos conselhos é não conceder esse registro profissional ao profissional que venha para cá sem a revalidação. Mas o Ministério não poderia impor a atuação deles por aí? Isso é uma luta bastante árdua do ponto de vista jurídico que ainda está começando. O que acontece é que essa medida do Mais Médico, ela veio como medida provisória, o que é uma coisa no mínimo estranha, porque a medida provisória é para uma situação emergencial, mas ele aponta, por exemplo, no conjunto de aspectos e do texto da medida provisória para coisas que deverão acontecer a partir de 2015. 2015 não é mais emergência. Então, o que está acontecendo é um processo de autoritarismo do governo federal, do Ministério da Saúde especialmente. Eu gostaria de resgatar uma coisa aqui, de que até o mês de maio, o Conselho Federal de Medicina havia sido chamado para fazer uma proposta de interiorização dos profissionais. No dia 25 de maio, foi entregue, protocolado no Ministério da Saúde, Palácio do Planalto, uma proposta do Conselho Federal de Medicina que tinha 2 etapas, uma de 36 meses de alocação emergencial de recursos humanos, ela não se restringia a médicos, ela falava de equipe de saúde, portanto com uma concepção muito mais respeitosa, ampla e respeitosa com os demais profissionais que trabalham junto conosco. E essa concepção ela foi completamente ignorada, todo esse trabalho que já vinha sendo feito, ela foi ignorado pelo governo federal quando surgiu a medida provisória como uma resposta midiática ao clamor popular. Esse evento do Conselho, essa entrega desse plano, foi anterior às manifestações. Foi anterior às manifestações, foi no final de maio. Então, as manifestações de rua introduziram esse novo elemento em que, de forma autoritária e unilateral, o Ministério da Saúde e o governo federal romperam todo o processo de diálogo com as entidades médicas. Exatamente. Como consequência disso, rompeu-se o processo de diálogo com as entidades médicas e se rifou o processo e vem-se com mais médicos como se fosse a primeira vez que alguém pensou nesse assunto. Quando não é verdade. A proposta do CFM é muito mais consistente, é muito mais cidadã e ela deveria ser resgatada. Eu estou engajado, junto com meus colegas, na luta pela implementação dessa proposta do CFM. Ela tem uma fase inicial de 36 meses, que é emergencial, de alocação de profissionais, de maneira responsável, e depois ela é seguida da carreira de Estado. Então, o Poder Constituído teria 36 meses para constituir as bases para fazer a carreira de Estado para todos os profissionais, médicos, enfermeiros, odontólogos, farmacêuticos, fisioterapeutas e o pessoal de nível médio, como o pessoal os agentes comunitários de saúde e todos os técnicos, enfermagem, saúde bucal, todos os componentes da equipe de saúde. Também os fisioterapeutas e outros profissionais que fazem parte do que a gente chama da equipe ampliada da estratégia. Me parece, assim, enunciado pelo senhor, me parece uma atitude absolutamente coerente, lógica, racional, mas isso daria voto? Olha, imediatamente? É evidente que o nosso projeto foi rifado, apesar de superior, porque inclusive ele é baseado nos estudos dos resultados das iniciativas anteriores que foram mal sucedidas, em se verificar as falhas dessas iniciativas para que se possa fazer uma coisa mais consistente, mas o fator político e o interesse político da reeleição pesou evidentemente muito mais do que o interesse pela saúde da população. Trocaria a palavra político por eleitoral? Ah, sem dúvida. Eleitoreiro, o plano é eleitoreiro. Eleitoreiro. Eu não tenho a menor dúvida disso. O Mais Médicos é um engodo para a população. O senhor está dizendo que o plano Mais Médicos é um engodo para a população. Exatamente. O Conselho Regional e o Conselho Nacional de Medicina se opõem a esse programa. O Conselho Federal e o Conselho Regional se opõem a esse programa. Não é, preciso que fique bem claro, nós não nos opomos à interiorização do profissional. Nós nos opomos à forma como este programa está sendo feito. Qual é a forma, por favor, diga ao telespectador, qual é a forma pela qual vocês se levantam contra? A forma autoritária em que se desconsidera toda a contribuição já acumulada de todas as entidades dos profissionais da área da saúde, em que se quer impor esta forma de trabalhar, colocando profissionais sem devida comprovação de competência profissional nos locais onde a medicina tem mais dificuldades para ser exercida e sem o suporte suficiente para que aquilo aconteça. Isso cristaliza uma definição de médicos que seriam assim, que ser preconceituoso não é um raciocínio com o qual eu compactuo.
mas médicos de segunda categoria para atender a população mais pobre e carente, e médicos com melhor formação, com competência comprovada, via revalida ou graduação numa universidade nacional, que vão atender a população de centros maiores ou de locais com mais recursos financeiros e materiais. Eu conheço bastante, Américo, o interior do Maranhão. Eu gosto de trabalhar no interior do Maranhão. Estou atualmente num município chamado Paulino Neves, que é um lugar belíssimo, onde tem uma administração que eu considero responsável e que tem procurado dar condições de trabalho para que a gente possa fazer o nosso trabalho lá. Eu trabalho com hanseníase, que é uma coisa, é o que faz o meu olho brilhar, é a minha paixão, uma coisa de atenção básica também, e trabalho com dermatologia básica. Eu não trabalho com estética, certo? Eu não tenho nada contra a estética, mas eu creio que num país pobre como o Brasil, a dermatologia tem que ser para doenças clínicas, prioritariamente, e a estética secundariamente. Então, vejo que a contribuição que nós temos a dar como médicos é consistente. A classe médica, a categoria médica tem propostas. A proposta foi entregue, inclusive, ao governo federal e está sendo solenemente ignorada e desprezada. O processo autoritário com que esse programa está sendo conduzido é de, por um lado, deixar de lado as entidades de classe e responsáveis pelos trabalhadores médicos da área da saúde. E, por outro lado, canalizar a opinião pública contra nós. Inclusive, não é por acaso que essa questão da lei do ato médico, a regulamentação dos vetos presidenciais veio agora. E, infelizmente, eu vejo que muitos colegas, tanto médicos como de outros componentes da equipe de saúde, morderam essa isca, porque isso foi uma coisa colocada para dividir os trabalhadores da área da saúde nesse momento. Porque o governo teria muito mais dificuldade em lidar com a situação se todos os trabalhadores da saúde estivessem unidos. Agora, no momento que se coloca e se canaliza, potencializa uma área de conflito entre esses potenciais, isso é uma tática muito antiga, dividir para conquistar. Isso e, infelizmente, o governo tem tido mais habilidade, infelizmente preciso reconhecer isso, mais habilidade e tem mais poder, e tem a caneta na mão, e tem segmentos da imprensa na mão também vendidos para mobilizar a opinião pública contra a gente. Doutor, para até encerrar esse bloco, eu quero fazer a seguinte pergunta. O senhor acha que o tratamento de um setor tão importante, talvez um dos mais importantes, que é a saúde, juntamente com a educação, eu reputo os dois segmentos mais importantes de uma nação, o senhor acha que isso cheira a irresponsabilidade? O senhor responde no próximo bloco. Doutor, me diga uma coisa, o tratamento assim, eleitoreiro, de um setor tão importante como a saúde, isso não beira a irresponsabilidade? Isso é uma omissão criminosa. Eu sou médico e sou professor. Vivo na carne o que é a indiferença, a omissão de sucessivos governos federais nessas áreas, da educação e da saúde. Então não é só irresponsabilidade. São omissões criminosas e utilizações inescrupulosas de situações para garimpar votos e ter uma imagem pública que absolutamente não corresponde à realidade, no sentido de real interesse pelos problemas de saúde da população brasileira. De uma coisa, doutor, falta seriedade, então? Falta seriedade e um mínimo de profissionalismo, um mínimo de responsabilidade. É lamentável ver que governos que se dizem de esquerda adotem perspectivas e atitudes tão equivocadas, seguindo cartilhas mesmo até do neoliberalismo e procedimentos autoritários e desrespeitosos com as categorias profissionais e com a população. Esses dois governos, o governo anterior e o atual, eles realmente entraram pela esquerda, mas estacionaram na direita da garagem. O senhor acha que essa mudança de atitude política, de pensamento político, que larga a base para pegar a cúpula, interfere nisso? Eu diria que esse pessoal não tem ideologia. Eles vão a sabor do vento e fazem qualquer coisa, sem qualquer tipo de escrúpulo, para se perpetuar no poder. Por isso você percebe a inconsistência entre as ideias que fundamentaram, por exemplo, a criação de partidos de esquerda no Brasil como o PT e a prática que se vê deles exercendo hoje no dia a dia. O governo está satanizando os médicos. Toda essa confusão seria resultado da classe médica que se forma e quer vira tudo Mauricinho. Como o senhor se oporia a essa... Olha, essa é uma visão tão
canhestra, tão preconceituosa do médico, que ela até remonta àquilo que o ministro da Saúde falou, que o estudante precisaria passar mais 2 anos para ser sensibilizado com a realidade da população pobre. O estudante brasileiro, nas graduações, ele já está, pelas próprias diretrizes curriculares pactuadas entre o MEC e o Ministério da Saúde, ele está inserido na atenção básica, conhecendo a realidade da população desde os primeiros semestres do curso de medicina. Então, quando o ministro da Saúde vem e diz que ele vai ter que ficar 2 anos a mais para conhecer a realidade, ele demonstra um total desconhecimento do que é a grade curricular básica de um curso de medicina no Brasil, o que é uma coisa, no mínimo, estranha para uma pessoa que está na função que ele está exercendo. Então, quando você vê esse tipo de situação, chamar o médico de Mauricinho, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu estou há 18 anos andando pelo interior do Maranhão em diversos municípios. E os mauricinhos que eu conheço são pessoas que suam a camisa literalmente no calor desse estado e trabalham sem reclamar em condições às vezes muito difíceis, de conforto e tudo mais. Doutor, o médico vai para o interior, não basta ele chegar no hotel e alugar uma casa. Tem um apoio mínimo nos hospitais, por exemplo, Gazi, Pererê. Outro dia eu levei um cidadão aqui no hospital que estava correndo o risco de pressão alta, se suspeitava, leva para medir. Não tinha, o aparelho de medir pressão não tinha no hospital. Exatamente. Você não precisa nem para o interior para isso. Basta chegar na periferia de São Luís que você já consegue verificar isso. Então, a falta de coisas básicas. Eu estou falando de remédio de pressão, de analgésico, de anti-inflamatório, de gás, de esparadrapo, de aparelho simples como aparelho de pressão. Eu não estou nem falando de ultrassom, não estou falando de tomógrafo, eu estou falando de coisas do básico que está sendo negado e as condições de trabalho. Eu classifico os colegas, por exemplo, que trabalham no Socorrão 1 e 2, os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, heróis. Os técnicos, são heróis porque estão vivendo ali uma situação de guerra. Você esteve no Socorrão, me diga se você não teve essa sensação, como se você estivesse acampamento de guerra, vindo de um campo de batalha. É uma coisa realmente que magoa o coração da gente. Então, me diga uma coisa. Um médico, do processo de formação, no seu processo de formação, do primeiro ao último instante, depois residências e tal, especialização, o senhor acredita, uma pergunta absolutamente pessoal, o senhor acredita que ele vai humanizando essa profissão? Ele vai se sentindo meio sacerdote? Olha, o próprio fato de que o poder central do Brasil deixa o mercado regular as coisas, isso tem sido uma coisa seguida à risca pelas autoridades no Brasil, tem consequências no micro. Então, como o mercado regula os profissionais, a inserção profissional, você tem hoje, exatamente, você tem hoje as pessoas querendo, é evidente que todo mundo tem seu direito de escolha, mas há um nível de responsabilidade do poder central e das pessoas formadoras, inclusive como eu, que sou professor, de sensibilizar esse estudante. Porque se eu deixar o mercado imperar, ele vai querer sair da faculdade, ele vai sair menos humanizado do que ele entrou. Porque há estudos mostrando isso, que quem escolhe fazer medicina, escolhe por um sentimento básico de solidariedade e diminuir o sofrimento do próximo. Então, se o profissional estiver saindo... É resultado de uma pesquisa. Exatamente. Se o profissional sai com essa postura enfraquecida e não fortalecida, há um problema na graduação. Mas as diretrizes curriculares nacionais, que datam de 2002, 2003, para curso de medicina, eu fui uma das pessoas que ajudei a implantar esse processo na Universidade Federal do Maranhão, são no sentido de privilegiar a humanização. Existe um programa muito bonito dentro do SUS, o Humaniza SUS, com documentos, com ações coordenadas que ainda estão muito no papel, mas que a gente procura incutir isso na formação do estudante. Agora, quando o próprio poder central se rende aos ditames do mercado e acha que o mercado é um Deus que vai regular as coisas, você vai ter esse resultado que está acontecendo agora. Você tem falta de pediatras, você tem falta de médicos para atenção básica, porque não são carreiras atrativas. Então, é hipocrisia culpar o médico por querer ter uma ascensão econômica, que é uma coisa que é natural até para qualquer pessoa, mas culpá-lo disso quando os próprios que deveriam estar regulando isso estão rendidos ao Deus mercado, deixando que ele regule totalmente e estimulando as pessoas a procurar cada um se dar bem. O senhor acha que o Conselho Nacional de Medicina deveria ter um papel mais preponderante nisso? O Conselho Federal busca espaços, mas ele não tem sido sistematicamente escutado.
E nesse processo do Mais Médicos, então, ele tem sido solenemente ignorado e mesmo combatido. Mas o Conselho também está combatendo. Nós temos que reagir, nós temos que lutar. Quando a gente luta por uma coisa que a gente acredita, a gente não tem garantia nenhuma de que vai vencer. Muito bem, mas a gente doutor. tem que lutar. Muito bem. Acaba o Mais Médicos. Interrompe isso. Não vai dar certo. Qual é a solução? A solução é dar condições para que a proposta do Conselho Federal de Medicina de inserção de equipes de saúde nos locais de mais difícil acesso seja implementada emergencialmente nos primeiros 36 meses, como uma forma de implantação, ainda não com todos os direitos trabalhistas garantidos. A gente entende que isso é uma coisa que não é uma coisa que pode ser feita imediatamente, com toda a magnitude do que a gente quer, que não se constrói uma carreira de Estado do dia para a noite, mas eu gostaria de dizer que desde 2009 tramita no Congresso Nacional um projeto de carreira do Estado para os médicos, por exemplo, à semelhança do que você percebeu com relação ao pessoal do Judiciário. Mas, doutor, o governo alega que há deficiência humana, que não existe mão de obra disponível. Mas nós estamos, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, reconhece isso, tanto que ele tem no seu projeto 36 meses de alocação emergencial seguidos da carreira de Estado. Então, eu acho que é uma coisa, no mínimo, insensata você querer combinar com profissionais de uma área o que deve ser feito sem escutá-los. Eu não chamaria uma pessoa desqualificada, eu não vou construir, eu tenho pacientes que são, por exemplo, sapateiros. Eles chegam para mim e me dizem assim, doutor, o senhor tem certeza do que o senhor está fazendo? Eu acho isso uma coisa bonita quando o paciente tem essa liberdade com você. Então, eu tenho a obrigação de explicar àquela pessoa, na lógica que ela entenda, com um linguajar não técnico, mas não simplório, para que ele possa entender isso. E às vezes eu digo assim, você confiaria em um sapato que eu fosse fazer? E o doente começa a rir e diz, não confio nisso. Então, eu não sou qualificado para isso, você é para isso. A minha qualificação é para isto aqui, para essa prescrição que eu estou fazendo para você, e aí eu vou explicar para ele por que está acontecendo cada uma daquelas coisas que eu estou passando. Isso é um direito do cidadão, isso não é ser bonzinho, nem nada, isso é minha obrigação como profissional. Agora, é no mínimo insensato o Ministério da Saúde querer impor medidas de impacto potencial para a saúde da população sem escutar os setores que têm conhecimento técnico a respeito do assunto. E, pior ainda, se opondo sistematicamente às nossas iniciativas. Falta sensibilidade ou falta vontade realmente de melhorar a saúde do Brasil? Faltam as duas coisas. O que existe neste momento, infelizmente, é um oportunismo eleitoral. Se não tivéssemos assim essa aproximação da eleição, talvez a coisa fosse mais bem resolvida? Se houvesse serenidade, e aí eu queria incluir todos os lados, inclusive o nosso conselho deixa bem claro que não apoia a atitude de hostilidade com relação aos profissionais que estão chegando aí. Porque eles foram vaiados aí no aeroporto. Isso é inadmissível. Isso, para mim, é inclusive fornecer munição para os nossos opositores. É uma atitude até burra, diria assim, em português bem claro. Tá? Não era melhor chamá-los para perto e conversar? Veja bem, isso passa pela revalidação. Passa pela revalidação. A questão nossa, o X da questão para nós, o nosso princípio negociável é a revalidação. Tá? Eu até gostaria de dizer aos colegas que estão chegando aí que poderia desejar boa sorte para eles, mas eu sei que eles não vão encontrar nenhuma fórmula mágica para trabalhar. E sei que esse plano, a chance dele dar certo é mínima, porque coisas semelhantes, inclusive ainda de cubanos, não é a primeira vez que acontece, não com essa magnitude. Mas já foi feito antes e não deu certo. Teve muitas tensões. No interior do Maranhão apareceram uns 4 ou 5 médicos. Mas para os atuais poderes constituídos, se der um H que ajude a empurrar até as eleições, já foi suficiente, depois se esquece tudo. Aí tá? deixa É lamentável. Morrer. Aí diminui o eleitorado, morre, não tem mais problema. Doutor, infelizmente, nosso tempo está esgotado, o papo está maravilhoso, esclarecedor. Esse programa está inteiramente à sua disposição, tantas vezes quanto o senhor achar conveniente. As câmaras são suas e fale à população de São Luís. Olha, eu gostaria de dizer à população o seguinte. Acreditem que a classe médica, a categoria médica, é gente que nem vocês. Tem gente que está com suas falhas, mas com suas virtudes também. E a grande maioria dos profissionais médicos
que eu conheço, com os quais convivo, está sinceramente envolvida no bem-estar da população que está sob seus cuidados. Não se deixem enganar por situações de erros de pessoas que não são realmente para a gente defender, que são exploradas pela mídia à exaustão para desmoralizar e submeter a categoria médica a um linchamento moral. Sejam ciosos na defesa dos direitos de vocês, porque o atendimento decente não é favor que o médico faz, é um direito do cidadão. Agora, não é achincalhando o médico e dizendo que o médico é o culpado de todos os problemas de saúde do país que se vai encontrar uma solução para o nó em que o SUS está nesse momento. Eu queria agradecer a oportunidade e estou à disposição para qualquer outra coisa que seja necessária, que esteja na minha possibilidade de colaborar com aqui o programa de vocês. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo. Boa noite, senhora, boa noite, senhor, e até a outra oportunidade. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso.